Essa jovem sofre um acidente, mas renasce diferente, e agora todos ficam obcecados por ela e farão de tudo. E esse é o filme Tomie, e eu sou EF, o estudante folgado. Então vamos resumir. O filme começa mostrando uma jovem tirando algumas fotos perto de um canteiro de obra, junto da sua melhor amiga, Yoshio. E ela pergunta por que ela gostava de tirar fotos, e ela diz que gostava de registrar os momentos, e quando as duas olham para o lado, sua irmã Tomie estava conversando com o mequetrefe que ela gostava, e ela sempre ficava com ciúmes, pois Tomie sempre ganhava a atenção de todos. Ela a chama para tirar uma foto para tirar a atenção do Toshio, e até nisso ela consegue chamar atenção, pois ela vem correndo e parece que tudo ficou em câmera lenta. Ela está se preparando para tirar foto e ela começa a dizer que sempre saía bem nas fotos, e diz que a foto transmite o que a alma da pessoa é, e sua irmã não entende nada, e do nada voa uma cruz de ferro do canteiro de obra e atravessa Tomie, e nisso Tsukiko fica desesperada e deixa a câmera cair, mas nesse momento a câmera começa a tirar fotos sozinhas, e do nada Tsukiko acorda de um pesadelo, pois toda noite ela sonhava com a mesma coisa e seus pais aparecem no quarto perguntando o que aconteceu, e ela diz que tinha algo de estranho, mas eles acham que é apenas um sonho. No dia seguinte eles começam a cantar parabéns para Tomie, pois nessa data ela estaria fazendo 18 anos, e todos estão tristes, e Tsukiko está traumatizada por ter visto o acidente, e ela começa a se preparar para ir para o colegial e recebe uma ligação da Yoshio dizendo que Toshio estava de olho nela, e disse que queria conversar a sós o que sentia. O problema é que nesse momento a campainha toca e eles não entendem, e uma jovem começa a dizer para abrir a porta, pois era Tomie, e Tsukiko fica desesperada e chama os pais para verem se era um trote. Mas quando abrem, realmente era ela, e eles não conseguem entender como aquilo era possível, e ao mesmo tempo Tsukiko está assustada, pois viu o que aconteceu. Tomie diz que está com fome e eles oferecem um bolo de aniversário dela, mas ela começa a reclamar que aquilo era horrível e pede comida de qualidade, e os pais ficam igual lerdões pedindo desculpa e diz que prepararia, e ela quebra uma foto antiga dela, pois não gostou da imagem. Tomie vai tomar banho e Tsukiko vai levar algumas roupas, e ela fica observando sem acreditar, pois não estava vendo as marcas do acidente, e não entende como era possível, e Tomie percebe e a chama para entrar, e diz que elas poderiam se divertir como irmãs, e se você acha que não pode piorar, você está enganado, pois quando ela está saindo, seu pai está cheirando o cabelo dela de forma estranha, e diz que estava com saudades do cabelo dela, e ela estava comendo como se nada tivesse acontecido, e quando vai do lado de fora, sua mãe estava queimando todas as fotos antigas com a imagem dela, pois as fotos estavam feias. Tsukiko tenta pegar as fotos e Tomie tenta tirar dela, e o pai aparece com raiva dizendo que ela fez errado e dá um tapa e manda entrar, e Tomie dá a ideia de amarrá-la para ela aprender a nunca mais fazer isso, e pega um fio de ferro e começa a dar uma surra nela, e os pais estão de boa como se aquilo fosse normal, e depois Tomie a solta e diz para ela nunca mais fazer isso, e nesse momento ela já deveria ter percebido que vai dar muito ruim. Tsukiko vai tomar banho e Tomie aparece pedindo desculpas e diz que era irmã dela e não precisava se preocupar, e ela entra na banheira e Tsukiko começa a dizer que estava se sentindo estranha com a presença dela, pois não parecia a mesma irmã de antes, e quando ela diz que antes ela estava mais bonita, a luz apaga e Tomie fala para nunca mais falar isso, e começa a dar em cima dela, pois sabia que ela gostava do Toshio e precisava treinar para o momento, e ela tenta sair assustada, mas Tomie mostra a marca do acidente e do nada começa a sair uma língua bizarra e o ferimento começa a se transformar em uma criatura sinistra, e Tomie diz que ele era o Toshio e que queria dar uma brincada com as línguas, e Tsukiko mete o dedo no bicho e sai correndo. Na sala, seus pais estão parados de forma estranha, e ela tenta dizer que Tomie era um monstro, mas Tomie aparece de boa como se nada tivesse acontecido, e novamente ela apanha sem ter feito nada, e seus pais ficam puxando o saco dela e diz que se tiver algum problema com a irmã, eles poderiam resolver, e ela diz que não queria nada deles, e quando está indo embora, eles começam a ficar desesperados, pois não podem perdê-la, e o pai vai pra cima e acerta 37 facadas de leve, e depois os dois começam a cortar vários pedaços
pedaços para guardar como recordação. E Tsukiko fica desesperada e, para piorar, ainda vê que a cabeça estava se mexendo. Ela acabou desmaiando e acorda de manhã com tudo sujo de melado e fica assustada. E como estava atrasada para a escola, ela começa a colocar seu almoço, mas acaba caindo um pedaço de carne misteriosa na marmita. E chegando na sala de aula, sua amiga pergunta o que estava acontecendo, pois ela estava muito estranha. E quando ela vai explicar, o professor aparece e diz que eles teriam uma nova colega de turma e apresenta Tomie. E agora mesmo que ela não sabe como explicar, e Tomie fica olhando com maldade para ela. Tsukiko tenta dizer que aquela era sua irmã, mas sua amiga não quer acreditar, pois é apenas uma coincidência as duas terem a mesma aparência e o mesmo nome. E galera, esses japoneses não sabem o que é coincidência. E no momento que ela abre sua marmita, estava com vários rostos da Tomie, pois aquele pedaço de carne se multiplicou. E ela sai correndo para jogar fora e tudo estava virando um pesadelo. Yoshio corre atrás dela e não entende por que estava agindo dessa forma. E começa a escutar um som esquisito vindo do lixo, e nesse momento que eu me pergunto por que estou assistindo esse filme. Pois ela encontra a marmita e é pega por várias línguas estranhas, e ela começa a ser atacada pela língua das pequenas Tomies e dá uma falecida de leve. Durante a aula, Tsukiko percebe que tem algo de errado, e sua amiga não apareceu, e Tomie não para de olhar para ela com maldade. E em casa, seu pai está sem saber o que fazer, pois não tem mais sua Tomie, e sua cabeça sai do lixo, dizendo que para que ela volte, precisa fazer com que ela seja única na vida dele. E nisso ele entende o que precisa fazer. Tsukiko está tirando fotos, e Toshio aparece para falar com ela, e começa a dizer que sempre gostou dela, e que sente muito pela perda da irmã, e diz que agora os dois poderiam ficar juntos, e pede ajuda com o time de judô, pois eles participarão de um campeonato e não tinham fotos. E nisso ela vai toda feliz, achando que estava abafando e tudo estava indo bem. O problema é que Tomie aparece e todos começam a olhar para ela com maldade, pois só sua presença já deixava todos os homens hipnotizados. E Toshio não acredita que ela estava de volta. Tomie desafia o time para uma luta, pois ninguém conseguiria vencer, e um dos jovens passa vergonha e ela desafia Toshio, e quando ele tenta dar o golpe, na verdade, ela que dá o golpe na Tsukiko, pois ela sobe nele e dá um beijo na frente de todos, pois ela não deixaria que Tsukiko ganhasse nada, e na hora de ir embora, ela tenta perguntar por que ela aparece com sua irmã, mas ela ignora e diz que não a conhece e se encontra com um cara mais velho. Chegando em casa, o clima estava estranho, e ela pergunta por sua mãe, e seu pai diz que ela estava descansando, e nisso ele começa a alimentar a cabeça da Tomie com caviar, e galera, isso é para mostrar como somos pobres, pois uma cabeça cortada tem mais regalias que nós trabalhadores brasileiros, e Tomie diz que queria algo mais saboroso e pede um pedaço da língua da mãe, e ele fica com medo, mas faz mesmo assim, pois ela sempre consegue o que quer. No dia seguinte, ela vai falar com Toshio, mas ele passa direto e vai falar com Tomie, que já estava de maldade. E agora começa um momento de terror, pois ela está triste e vai revelar suas fotos e percebe que Tomie na verdade era um monstro, e tinha como provar pelas fotos, mas sua amiga Yoshio aparece na hora e diz para não mostrar aquelas fotos, pois ela ainda não estava preparada para o Toshio, e mostra um monstrinho da língua no ombro dela, tentando dar uma lambida de leve. E Tsukiko sai desesperada, pois agora ela consegue se parecer com outras pessoas. Ela consegue chegar em uma sala com vários alunos, mas eles estavam estranhos, pois não estavam encontrando com a Tomie, e ela sai correndo novamente, pois todos os mequetrefes estavam agindo de forma estranha. E quando Yoshio entra na sala, eles veem um bicho e vão para cima dela, pois eles a enxergam como Tomie, e eles querem a cabeça dela, mas quando cortam, o feitiço se desfaz e todos ficam assustados, mas o corpo dela simplesmente se levanta e agora todos vão dar uma falecida de leve. Tsukiko está fugindo e encontra com Toshio, dando 37 facadas de leve na Tomie para que ela não fuja, e ele esquece o que estava fazendo e Tsukiko diz que ele estava hipnotizado, e do nada nasce uma nova Tomie do boneco falecido e mais uma vez ele cai no golpe. E se eu fosse a Tsukiko, ia pra casa porque a vida tá difícil. No
desespero, ela falece Toshio para ele não ser mais hipnotizado e consegue acabar com Tomie. O problema é que aparece o corpo sem cabeça atrás dela e ela consegue fugir por pouco e se tranca em uma sala, mas lá dentro tinha um balde de lixo suspeito e sai a cabeça da Tomie, que se transforma em um novo corpo, pois ela não consegue respeitar a lei da física nem da biologia. E agora ela estava cercada por várias Tomies, mas quando acorda era apenas um pesadelo. Seus pais acham que ela estava estranha, e eles dizem que ela sempre foi filha única, e no momento que ela falou o nome da Tomie, tudo começa a mudar, e percebe que era apenas uma ilusão, e tudo estava bizarro, e seu pai estava esquisito, e aparece a Tomie da cabeça invertida e a Tomie lacraia. E nesse momento me deu desespero, e na fuga ela consegue se encontrar com o verdadeiro Toshio, mas ele é pego, e depois se encontra com sua amiga, que é partida ao meio. Tsukiko se tranca no quarto e lembra da foto estranha, e começa a tirar foto, e Tomie tem medo e agora ela sabe como lutar. O problema é que ela é lerda e encontra um quadro gigante falando que estava com medo e queria viver. E do nada ela desiste de lutar e deixa ser possuída e depois sai na rua como se nada tivesse acontecido e está cheio de Tomies. E agora o mundo vai ser dominado pelas Tomies. E esse foi o filme Tomie, e aqui fica uma dica: se você ver duas pessoas gêmeas, é melhor chegar na cadeirada, pois pode ser uma Tomie disfarçada. Então deixa o like, se inscreve no canal, pois precisamos multiplicar os inscritos para lutar contra o exército das Tomies. Agora eu vou me preparar. Então, fui!